nossa segunda aula. Usar tintas nas paredes como forma de expressão é algo muito antigo na humanidade, né? As primeiras tintas usadas nas paredes, através dos Homo sapiens, né, os homens das cavernas, datam de 40 mil anos atrás. Olha só quanto tempo! E são importantes até hoje, como as primeiras histórias da civilização, da raça humana, onde eles deixam marcas nas paredes falando sobre o seu cotidiano, a vida dos animais, sua vida, na verdade, no dia a dia. As tintas nessa época eram feitas de ossos queimados, cal, terra e minerais misturados com água. As tintas como arte têm sido usadas ao longo dos séculos na criação de grandes obras como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e a Noite Estrelada de Van Gogh. Os homens das cavernas usavam ocre, a hematita, o óxido de manganês e carvão vegetal. Os melhores espécies foram achados em Altamira, na Espanha, onde um desmoronamento, provavelmente no final da última era glacial, havia selado uma caverna por milhares de anos. Lá foram encontrados trabalhos de duas escolas daquela época e constatou-se que havia sido desenhado por duas raças distintas. Na Idade Antiga, que vai de 3.500 a.C. a 476 d.C., do surgimento da escrita até a queda do Império Romano, a pintura ganha novas matérias-primas. As paredes antigas de Dendera, no Egito, que estiveram expostas aos elementos durante milhares de anos, ainda possuem cores brilhantes e vivas, tal quando foram pintadas há mais de 2.000 anos atrás. Os egípcios misturavam os pigmentos com a substância pastosa e aplicavam-nas separadas umas das outras, sem qualquer mistura. Usavam 6 cores: branco, preto, vermelho, amarelo, azul e verde. Os egípcios empregavam goma arábica clara e gema de ovo, gelatina e cera de abelha tratada como preparo para seus veículos ligantes. Piches e bálsamos naturais eram como revestimento protetor para seus navios. As trinchas e espátulas já eram usadas em aplicações. Os retratos eram feitos com cera ou mistura de cera e resina natural, a qual podia ser facilmente aplicada naquelas condições climáticas. Foi a primeira civilização que usou o azul através da moagem de minerais, e algumas cores eram estritamente usadas pelos faraós, como o vermelho e o dourado, para exaltar toda a sua riqueza do império. A arte no Oriente. A Europa renascentista adquiriu com os italianos uma técnica de suspender pigmentos em água com ou sem ligantes. Entre os anos de 1300 a 1500, a pintura ganha novos espaços. Vários artistas e artesãos fabricavam suas próprias tintas e o segredo delas eram bem guardados às 7 chaves. Cada artista, cada pintor se caracterizava na diferenciação da cor que cada um fabricava com exclusividade. Os persas utilizavam goma arábica como ligantes. Tanto os antigos chineses quanto os japoneses utilizavam uma série de pigmentos para a preparação de suas cores, tais como azurita, carbonato básico de cobre, malaquita, azul ultramarino, zarcão, vermelho de chumbo, litargírio, caolin, negro de fumo, pó de ouro e outros, provenientes de plantas da região. Muitos desses pigmentos, quando misturados com um ligante adequado, geralmente goma arábica, serviam como pintura sobre finas porcelanas preparadas pela notável arte do Oriente. A pintura indígena. Os índios americanos e os da costa oeste do Canadá usavam carvão vegetal como pigmento preto para suas canoas e outro tipo de carvão para sua pintura facial. Utilizavam também negro de fumo natural. Para a cor branca, usavam diatomita retirada do fundo de alguns lagos ou ossos calcificados de animais silvestres. Os vermelhos eram obtidos a partir da calcificação do ocre amarelo ou de fungos das pinacéias. Os azuis e verdes eram preparados do carbonato de cobre e pezisa,
material proveniente de um fungo que cresce nos restos em decomposição da madeira. Como ligantes, usavam ovos de salmão, óleo de peixe e a banha de carneiro. Eram usadas como ligantes para seus cosméticos. Os maias na América Central tinham sua própria maneira de preparar revestimentos. Seus pincéis eram feitos de penas ou plumagens de pássaros, e nas melhores pinturas eram adicionados ovos de fazão. A maioria das pinturas tinha excelentes durabilidade. Os indígenas brasileiros obtinham tinta da flora nativa para ornamentar o corpo para festas, guerras e funerais, ou para proteção contra insetos. O branco do tabatinga, o encarnado do ariribá, do pau-brasil e do urucum, o preto de jenipapo e o amarelo da tatajuba. A história da tinta na indústria brasileira tem dois começos igualmente dignos e significativos. O primeiro em 1886, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. O segundo em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Os pioneiros são Paulo Hering, fundador das tintas Hering, e Carlos KUNRZ, fundador da usina São Cristóvão. Imigrantes alemães, eles encontraram no Brasil pátria-lar e ao novo país doaram talento, trabalho, dedicação e espírito inovador e criativo. Na virada do século XIX, eles foram espectadores e personagens dos primórdios da industrialização do país, acrescentando cada um a seu modo a vocação, uma parcela de progresso à nossa cultura e desenvolvimento econômico. Hoje, graças à tecnologia, o mercado oferece uma infinidade de tipos de tintas com mais de 5.000 cores. Tem vários tipos de tintas: antialérgicas, antimofos, perfumadas, com odores de frutas e flores, que vêm para suprir a necessidade das pessoas de embelezar e diferenciar os ambientes. A pintura é uma das grandes aliadas dos arquitetos e decoradores para modificar os ambientes e também, atualmente, uma das mais baratas.